Você já foi pro Vietnã? Muita chuva, muita história, comida muito boa, café de tudo que é jeito e um dos lugares mais incríveis que a gente já conheceu. Ha Long Bay. A nossa porta de entrada no Vietnã foi Hanoi, uma cidade complexa e que causa na gente as mais estranhas sensações. Hanoi é a capital do Vietnã, fica ali no norte do país. E é uma cidade que parece que não saiu dos anos 50. Acho que a primeira coisa que você nota quando chega na cidade é o trânsito. Trânsito e buzina, o tempo inteiro. A forma de comunicação dos locais é através da buzina. Atravessar a rua naquele lugar é outra tarefa impossível. Eu perdi 6 vidas com certeza tentando fazer isso. Não tem semáforo para pedestre. Você fecha o olho e vai. Aqui é o seguinte, você olha, respira e vai. E vai. Ó, ó, ó. Fui. Puta que pariu, parceiro! Outra coisa que me surpreendeu foi a capacidade que eles têm de levar as coisas naquelas motos. De tudo. Fazem mudança completa. Armário, fogão, geladeira, crianças. Nossa maior expectativa chegando ali no Vietnã era a comida. Então a gente já foi direto comer o que é mais famoso, que é o tal do Pho. Pho. É uma sopa Escaldante. Tem fios de macarrão de arroz. Vários legumes. O segredo dela é a carne que vai ali dentro. Literalmente o segredo, porque é bom você não perguntar o que tem lá dentro. Foi um pouco de decepção, não era o que a gente esperava. Em compensação, nos outros dias a comida foi fantástica. Primeira coisa, o tal do churrasco vietnamita. Churrasco. Você coloca a manteiga, joga a carne e vai assando lá na hora. Você não sabe que carne tem ali. E aí você coloca lá legumes, umas ervas, um dos temperos mais aromáticos e que marcou a nossa vida. Citronela, aquilo que faz vela, que para espantar mosquito, lá ele usa na comida. E é realmente sensacional. Não sei como é que a gente nunca pensou. Do que tem gosto citronela? Tem um frescor de banheiro recém-higienizado. Gosto de banheiro limpo. Como a maioria dos restaurantes por ali, você entra num lugar onde tem aquelas... Sabe aquelas mesinhas pra criança que a gente compra pra sala de espera de criança em consultório médico, pra ele brincar? Tem ali banquinho do tamanho da sua canela. Além do churrasco, eles são ótimos com as porções. Nós fomos num restaurante onde tinha uma variedade imensa de pratos. Na sugestão, carne de cachorro, e era caro, não era barato. Pensando bem, será que a carne que a gente comeu no dia anterior... Nunca se pergunte qual é a procedência, esquece. E para os amantes do café, o Vietnã realmente é um parque de diversões. Existem cafés de todos os tipos. O mais tradicional é o café vietnamita que você encontra em qualquer lugar. Tem café gelado, um tanto assim de leite condensado e pedras de gelo. A gente toma isso praticamente todo dia. Outro café bastante conhecido ali é o tal do Egg Coffee. É o café quente que você joga uma gema de ovo. No, I think we've studied. Oh, it smells like that. Oh my god, don't tell me about it. Wait, okay, let me stir it. Like getting salmon on it. Oh my god, and that's a bug that's like chilling. It's just a mosquito. Why would do that? Why did I do that? I don't know. Do you think Andre will like this? Do you think it will solve her Like a constipation? Starbucks Frappuccino stuff, like fancy one. It's good. It's really good. Yeah, it's very sweet. Essa aí que vocês acabaram de ver no final do vídeo é a Sharon, uma amiga nossa que fez Couchsurfing aqui em casa com a gente há um tempão atrás e acabou encontrando com a gente de novo lá no Vietnã. Se você quiser experimentar o Egg Coffee, vá no Pho, porque o preço é digno. A entrada dele é bem acanhada, você passa na frente e mal nota que é um café. Na verdade, não é um café de entrada, você vê aí 2 lojas de roupa, nada a ver. Atravessa essas 2 lojas como se fosse uma pequena galeria e lá no fundo, depois de um corredorzinho bem estreito, você chega na entrada desse café, que até que é muito bonitinho. Outro tipo de café que é muito curioso também, que você encontra por todos os lados. Kopi Luwak. O
Copiloac é um café que é resultado do excremento de um bichinho bem até engraçadinho. Falou bonito pra dizer que é cocô de bicho. É, cocô. The color. This is, yeah, royalty. No, the caviar of poop, right? Wow. You know, we should... And now I have my poops on my hands. Look at this. Oh my god. Então, um cheiro até agradável, um cheiro meio de baunilha, um cheirinho adocicado. 100 gramas você paga o equivalente a $100. E é claro que a gente não pode nem experimentar. Estando em Hanoi, você não pode deixar de conhecer a prisão Hoa Lo. Essa prisão foi usada em diversas ocasiões. Ela começou lá no período da colonização francesa do Vietnã, servindo para aprisionar presos políticos, e depois foi reaproveitada pelo exército do Vietnã do Norte já na guerra contra os Estados Unidos. Foi palco de atrocidades e os presos, tanto crianças, idosos, passavam por vários tipos de tortura. Foi nessa prisão que começou aí o movimento comunista que venceu a guerra do Vietnã. E o último lugar que a gente foi, Teatro de Fantoches. A princípio a gente pensou, acho que não vai valer a pena. Mas quando você entende qual é o conceito desse teatro... O palco já é uma piscina, então já tem essa parte de incomum. Todos os bonecos são controlados ali na água e você não consegue ver os atores. O espetáculo é completo. Ele tem pirotecnia, uma orquestra ao vivo, enfim, é uma mega produção. Eles já se apresentaram em vários lugares do mundo, já ganharam diversos prêmios e sem dúvida é um lugar que você tem que ir. Próximo destino, Halong Bay. Definir o que é Halong Bay é uma tarefa bastante ingrata, porque não dá para explicar em palavras o que é aquele lugar. A gente pode colocar como sendo uma baía de várias ilhotas que protegem ali a costa do Vietnã das ondas e das marés que vêm do oceano. Diz a lenda que o imperador ali daquela região utilizou de dragões para expulsar os inimigos que invadiam a costa do país, e esses dragões cuspiam fogo, não, cuspiam esmeraldas, e essas esmeraldas gigantes se tornaram as ilhotas que hoje habitam a região. É em Hanoi que nós contratamos o pacote para Halong Bay. Depois de mais ou menos 5 horas de estrada, a gente chegou numa espécie de porto. Ali você entra num barquinho um pouquinho menor, com uma galera de vários outros grupos, e esse barquinho vai parando em cada cruzeiro ali, para deixar as pessoas. E aí chegamos na nossa nova habitação, né, Dé? Nossa habitação é por 2 dias. 2 dias aqui, banheirinho bacana. Vamos dar uma olhada aqui, acho que deve ser a sacada, né? Olha aí, rapaz. Olha que paisagem comum, olha isso. Que lugar xoxo. É isso aí, Vietnã. Se você tá na pior, porra. Logo em seguida, eles levam a gente até uma das cavernas que existe ali em Halong Bay, a Sum Gu. Assim como várias outras dessa região, esse lugar também foi utilizado como esconderijo nos períodos de guerra e até um hospital. Em seguida, eles levaram a gente para um outro ponto da Bahia, dessa vez para a gente andar de caiaque. De volta ao barco, é hora do jantar e... A pessoa faz qualquer coisa pela hora. How much? $100. No dia seguinte, fomos conhecer uma fazenda de pérolas. E lá você conhece todos os passos, desde o cultivo até o momento em que ela vira uma joia. Não deu pra comprar nenhum colarzinho. Não é barato. Eu não vi você tentar. A parte ruim desse passeio é que ele já indicava o final do nosso tour em Halong Bay. Nosso maior arrependimento nessa viagem foi não ter pego um pacote com 3 dias em Halong Bay. Vale muito a pena. Teria mais um dia dedicado em uma
praia deserta com um bangalô e tempo livre. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acessar nossas páginas no Facebook e o nosso blog. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo que depois a gente responde. É isso aí. Tchau! Tchau.